Desde que a primeira fogueira crepitou na escuridão, afastando as sombras e revelando o infinito manto de estrelas acima de nós, uma pergunta tem assombrado a mente humana. Uma pergunta que ecoa através de milênios, de civilizações, de impérios e de pós. Uma pergunta que é ao mesmo tempo a mais solitária e a mais esperançosa de todas. Estamos sozinhos? Por incontáveis gerações, essa questão pertenceu aos filósofos, aos poetas e aos sonhadores. O céu noturno era um espelho de nossas próprias almas, um abismo silencioso onde só podíamos ouvir o eco de nossas próprias vozes. Mas algo mudou. Nas últimas décadas, uma revolução silenciosa e profunda aconteceu. A pergunta começou a migrar do reino da fé para o domínio da ciência. O silêncio do cosmos, pela primeira vez, começou a ser quebrado, não por vozes, não por sinais de rádio, mas por algo muito mais sutil, por sussurros. Hoje, nós temos as ferramentas para escutar esses sussurros. Telescópios de uma precisão inimaginável, como Kepler e agora o nosso olho dourado no espaço, o telescópio espacial James Webb, não estão mais apenas contando estrelas. Eles estão caçando mundos. E mais do que isso, estão aprendendo a analisar a luz que atravessa suas atmosferas, buscando por pistas, por assinaturas químicas que não deveriam estar ali, buscando pelas impressões digitais da vida. Essas assinaturas, ou bioassinaturas, são o foco da nossa investigação de hoje. Um gás que só poderia ser produzido em massa por um processo biológico, a presença de moléculas complexas que indicam um metabolismo. Cada uma delas é um sussurro que viaja por trilhões de quilômetros até nós, carregando uma história. Neste segundo episódio do Limiar, nós não vamos apenas listar planetas. Nós vamos agir como detetives cósmicos. Vamos seguir 3 das pistas mais quentes que temos até agora. Mergulhar em 3 mundos radicalmente diferentes do nosso, onde a resposta para a pergunta mais antiga da humanidade pode estar esperando para ser descoberta. Esta é uma jornada em busca dos sussurros do cosmos. Antes de visitarmos nossos mundos suspeitos, todo bom detetive precisa conhecer suas ferramentas. Como exatamente nós encontramos e investigamos um planeta a centenas de anos-luz de distância? A principal técnica se chama método de trânsito. Imagine que você está olhando para um holofote muito distante. Se um pequeno mosquito passar na frente dele, você não verá o mosquito, mas notará uma minúscula e regular queda no brilho do holofote. É exatamente isso que telescópios como Kepler fizeram. Eles monitoraram o brilho de centenas de milhares de estrelas simultaneamente, procurando por essas piscadas periódicas, as sombras de mundos distantes cruzando a face de suas estrelas. Encontrar o planeta é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho de detetive começa agora, e a ferramenta para isso se chama espectroscopia. Quando um planeta com uma atmosfera passa na frente de sua estrela, um pouco da luz estelar atravessa essa atmosfera antes de chegar até nós. É uma fração minúscula de luz, mas ela carrega um segredo. A atmosfera age como um filtro, e cada gás presente nela, oxigênio, metano, vapor de água, absorve a luz em comprimentos de onda muito específicos, deixando lacunas no espectro de luz como as linhas de um código de barras. O James Webb é um mestre em ler esses códigos de barras. Ao analisar a luz que falta, podemos deduzir do que é feita a atmosfera de um mundo que nunca veremos de perto. É através dessa técnica quase mágica que ouvimos os sussurros. E o nosso primeiro sussurro nos leva a um sistema estelar que parece saído da ficção científica. A cerca de 40 anos-luz de distância, na constelação de Aquário, existe uma estrela anã ultrafria chamada TRAPPIST. Ela é pouco maior que o planeta Júpiter, uma brasa vermelha e escura em comparação com o nosso Sol. E orbitando essa pequena estrela, existe um sistema solar em miniatura, um tesouro de 7 mundos rochosos, todos com tamanho semelhante ao da Terra. É um dos lugares mais fascinantes que já descobrimos. E no coração desse sistema, reside nosso primeiro suspeito, TRAPPIST, UMI. Este mundo é a definição de um candidato promissor. Ele orbita sua estrela na chamada Zona Habitável, a região orbital onde as temperaturas são amenas o suficiente para que a água, se existir, possa permanecer em estado líquido na superfície. Nem quente demais, nem frio demais. A medida certa. Modelos sugerem que TRAPPIST é um mundo rochoso, ligeiramente mais denso que a Terra,
e com uma alta probabilidade de ser um mundo de água coberto por um oceano global. Mas aqui, as semelhanças com a Terra terminam, e um cenário verdadeiramente alienígena começa a se formar. Por estar tão perto de sua pequena estrela, TRAPPIST-2 é quase certamente acoplado por maré, da mesma forma que a nossa Lua está acoplada à Terra. Isso significa que um lado do planeta está em perpétua luz do dia, sempre virado para o seu sol vermelho, enquanto o outro lado está congelado em uma noite eterna. Imagine isso por um instante. Não há ciclo de dia e noite. Há um hemisfério diurno e um hemisfério noturno, separados por uma faixa de crepúsculo perpétuo, a zona terminadora. É nesta faixa de crepúsculo que a vida poderia ter sua melhor chance. Imagine uma paisagem banhada para sempre por um pôr do sol vermelho, com ventos uivantes soprando do lado quente para o lado frio. A luz do sol de TRAPPIST-1 não seria o amarelo brilhante a que estamos acostumados, mas um brilho escuro e avermelhado. A fotossíntese, se existisse, teria que ser radicalmente diferente, com plantas ou algas de cores escuras, talvez negras ou roxas, para absorver o máximo de energia possível dessa luz de baixa frequência. E o oceano? Em um mundo de água, a vida poderia florescer nas profundezas, longe da superfície, alimentada por fontes hidrotermais no leito do oceano, independentemente da luz da estrela. O hemisfério escuro, embora congelado na superfície, poderia abrigar um oceano líquido por baixo, aquecido pelo núcleo do planeta e pelas forças de maré de seus planetas irmãos. Que tipo de criaturas poderiam evoluir na escuridão total de um oceano alienígena, em um mundo sem dia e sem noite? TRAPPIST-1 não nos deu ainda um sussurro claro de uma bioassinatura, mas ele nos apresenta um cenário, um local de crime cósmico tão intrigante que somos obrigados a continuar escutando, esperando por uma pista mais forte. E essa pista pode ter chegado de um outro suspeito, muito mais distante. Nossa investigação agora nos leva a 120 anos-luz de distância, para a constelação de Leão. Lá, orbita uma estrela anã vermelha, e ao redor dela nosso segundo candidato, Cladóis 18b. Este não é um gêmeo da Terra, é uma super-terra, ou talvez um mini-Netuno, com cerca de 8 vezes a massa do nosso planeta. Por muito tempo, acreditou-se que um mundo assim seria um gigante gasoso inóspito. Mas as observações do James Webb pintaram um quadro novo e chocante. Cladóis 18b parece ser um mundo risseânico. Um conceito novo na astronomia, que descreve um planeta quente, coberto por um oceano de água líquida em escala planetária e com uma atmosfera rica em hidrogênio. Já é um cenário exótico por si só, mas foi em 2023 que os detetives do James Webb encontraram algo que fez a comunidade científica prender a respiração. Ao analisar a atmosfera de K2 18b, eles encontraram a presença de metano e dióxido de carbono. Interessante, mas não conclusivo. Mas eles também encontraram a possível ausência de amônia, o que apoia a teoria de um oceano líquido sob essa atmosfera. E então veio o sussurro. Um sussurro tão claro e tão estranho que muitos cientistas ainda hoje debatem sua veracidade. A equipe anunciou a possível detecção de uma molécula chamada sulfeto de dimetila, ou DMS. Pode não parecer um nome empolgante, mas para um astrobiólogo, é como encontrar uma impressão digital na cena do crime. Por quê? Porque aqui na Terra, a esmagadora maioria do DMS em nossa atmosfera é produzida por uma única fonte: a vida. Especificamente, o fitoplâncton em nossos oceanos. Imagine um oceano global, um mundo inteiro coberto por água. E nesse oceano, uma sopa de vida microscópica alienígena. Esses seres, como o nosso plâncton, viveriam seu ciclo de vida e, como um subproduto, liberariam um gás. Esse gás, o DMS, subiria para a atmosfera rica em hidrogênio e deixaria uma assinatura química, uma assinatura que nós, a 1,2 trilhões de quilômetros de distância, conseguimos detectar. É preciso ser cauteloso. A detecção ainda precisa ser confirmada. Os dados são complexos e podem haver outras interpretações. Mas, se for verdade, as implicações são de abalar as estruturas. Não estaríamos mais falando de um planeta potencialmente habitável. Estaríamos falando de um planeta que está ativamente exalando o hálito da vida. Um mundo onde um oceano alienígena está enviando uma mensagem química através do cosmos.
K2-18b representa talvez a nossa pista mais forte até hoje. Um sussurro que pode em breve se tornar um grito. Dos mundos distantes e exóticos, nossa investigação agora retorna para casa. Quase. Nosso terceiro e último suspeito está tão perto, em termos cósmicos, que é nosso vizinho de porta. Apenas 4,2 anos-luz de distância, orbita a estrela mais próxima do Sol, uma anã vermelha chamada Próxima Centauri. E girando ao seu redor está o exoplaneta mais próximo de nós, Próxima Centauri b. Descobrir um planeta rochoso, com tamanho semelhante ao da Terra, na zona habitável da estrela mais próxima, foi um dos maiores marcos da astronomia moderna. A possibilidade de vida não estar a centenas de anos-luz, mas bem ali, ao nosso alcance, eletrificou o mundo. Se a vida fosse comum, certamente ela teria surgido lá, certo? A questão é que Próxima b orbita um monstro. Próxima Centauri é uma estrela eruptiva. Isso significa que ela tem um temperamento violento. Regularmente, ela entra em erupção, liberando labaredas de energia e radiação que são centenas de vezes mais poderosas que as do nosso Sol. Próxima b, por estar tão perto de sua estrela, é bombardeado por esses fluxos de raios X e partículas energéticas. Qualquer atmosfera que o planeta tivesse, provavelmente teria sido arrancada há muito tempo, e a superfície seria um lugar esterilizado, um deserto radioativo. O caso parecia encerrado. Próxima b seria um mundo morto, um vizinho interessante, mas sem vida. Mas a vida, como aprendemos aqui na Terra, é incrivelmente teimosa. O sussurro de Próxima b não é um gás em sua atmosfera, mas um sussurro de pura resiliência. E se a vida encontrou um caminho, os cientistas especulam que, se Próxima b tivesse uma atmosfera inicial muito densa, talvez ele ainda retenha um resquício de ar. Se ele tiver um campo magnético forte, ele poderia desviar o pior das erupções. E o mais intrigante, se Próxima b tiver água, a vida poderia existir em um oceano subterrâneo, protegido da radiação por uma espessa camada de gelo ou rocha. A vida não estaria na superfície, mas nas profundezas, agrupada em torno de fontes hidrotermais, em um ecossistema completamente isolado da sua estrela violenta. Próxima b nos força a redefinir o que significa habitável. Talvez a vida não precise de um ambiente ameno e gentil como o da Terra. Talvez ela possa prosperar nos lugares mais brutais e inesperados. Este planeta é o teste final para o otimismo cósmico. Se a vida puder existir lá, sob um bombardeio constante, em um oceano escuro e isolado, então as chances são de que a vida possa existir em praticamente qualquer lugar. A proximidade de Próxima b o torna um alvo irresistível. Futuras gerações de telescópios, e talvez um dia, sondas interestelares, darão a palavra final neste caso. Trappistumi, o mundo do crepúsculo eterno. K2-18b, o gigante oceânico que talvez respire um gás biológico. Próxima Centauri b, o vizinho torturado que testa os limites da vida. 3 mundos, 3 histórias. 3 sussurros distintos vindos da escuridão. Eles são apenas uma pequena amostra dos mais de 5.000 exoplanetas que já confirmamos, em um universo que contém mais planetas do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Nós vivemos em um momento único na história humana. Somos a primeira geração a possuir as ferramentas para transformar a especulação em observação. O trabalho de detetive cósmico está apenas começando. Cada nova leitura de espectro, cada nova descoberta de um mundo nos aproxima da resposta. O cosmos não está mais em silêncio, ele está sussurrando. E aqui no Limiar, nós estaremos sempre com nossos ouvidos atentos, prontos para decifrar a sua próxima palavra. Essa jornada está apenas no começo. Se essa busca pelas grandes respostas do universo também te move, se você acredita que estamos no limiar da maior descoberta de todas, então seu lugar é aqui. Considere seguir o limiar e se juntar a esta expedição. E para continuarmos essa conversa, deixo uma pergunta para você refletir. Se confirmássemos a existência de vida microbiana em um desses mundos, você acha que isso uniria a humanidade em um sentimento de admiração e propósito? Ou passaria despercebido pela maioria das pessoas? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é uma parte valiosa desta exploração.